Estou começando hoje uma série em que eu quero, ao invés de analisar um acórdão, né, um caso de um processo com relação à insalubridade e periculosidade, eu quero analisar pelo menos dois ou três ou mais acórdãos para a gente fazer uma comparação com relação ao que está sendo julgado, tá? Com relação aos entendimentos dos peritos, dos juízes, dos magistrados. Eu estudei três acórdãos do TRT2. Então, a gente teve o laudo, teve a sentença e teve o recurso que foi para o TRT2, que foi julgado. Esses casos é da função de soldador. O primeiro caso, antes disso, dos três casos, dois foram positivos para o trabalhador e um foi negativo, e aí eu vou explicar um pouco do que aconteceu nesse laudo que foi negativo e o que eu faria se eu estivesse no lugar do advogado do reclamante. O primeiro caso, e o que eu faria também nos casos em que a empresa perdeu, né, que o laudo veio negativo para a empresa, e o que eu faria se eu estivesse no lugar da empresa ou do advogado da empresa. O primeiro caso era um soldador, então apareceu ruído acima de 35 decibéis e radiação não ionizante. Então ele teve dois enquadramentos, em que a empresa precisaria ou descaracterizar o enquadramento ou provar o fornecimento de EPI para neutralizar a exposição insalubre. No entanto, na sentença, então o laudo foi positivo, né, ele concluiu pela insalubridade. Na sentença, o juiz fala que a impugnação contou com alegações genéricas, onde a empresa, ao invés de comprovar o fornecimento de EPIs, ela somente escreveu: olha, nós fornecemos EPIs, sem evidência. Então aqui a gente tem um primeiro ponto. Quando a gente fala de fornecimento de EPIs, de neutralização da insalubridade, a empresa ela precisa apresentar evidências, ela tem que ter prova que ela forneceu o EPI, que ela fez uma troca programada, ela fiscalizou o uso. Inclusive, uma coisa bem interessante é assim, às vezes a empresa ela espera o trabalhador solicitar os EPIs, mas pensando até em prevenção e também em processo trabalhista, o que eu recomendo como sendo ideal? A empresa ela tem, né, a avaliação de risco dela, ela tem o inventário de risco, então ela sabe, para ela saber todos os riscos que ela tem, né, todos os perigos e os agentes físicos, químicos e biológicos, que vamos pensar na insalubridade. Se ela sabe isso, ela também tem que saber quais EPIs ela deve fornecer. Então, uma das primeiras coisas que seria bem interessante uma empresa ter é uma matriz de EPI. Então, para cada função, setor ou GHE, ela tem lá quais são os EPIs que devem ser obrigatoriamente fornecidos. Então, com isso, a gente já tem um mapa, né, dos agentes insalubres e dos EPIs que vão neutralizar esses agentes, ok. Só que não adianta ela fornecer, por exemplo, se tem ruído, um protetor auditivo a cada 1 ano, a cada 2 anos, porque ele tem uma vida útil. Então, o outro passo seria fazer o quê? Seria ir lá no boletim dos EPIs e verificar quais são as vidas úteis, né, que os fabricantes recomendam. Protetor auricular, 3 meses, 6 meses. E fazer também uma verificação com relação à atividade. Luva, né, sei lá, auxiliar de limpeza. Olha, a luva dura de 1 semana a 15 dias. Então, a nossa troca programada vai prever a substituição, a entrega das luvas a cada 15 dias. A troca programada, ela é uma troca antes do trabalhador solicitar. Então, a empresa ela faz a entrega e ela coleta a evidência. Junto com isso, ela treina, ela fiscaliza, ela cobra o uso. Um dos pontos que eu vejo muito é a empresa perdendo perícia por problema com relação à ficha de EPI. Então, quando ela faz uma matriz, né, de risco, incluindo uma matriz de EPIs, e ela faz também uma matriz incluindo vida útil, e faz essa troca programada, ela se antecipa. E aí ela pode registrar biometria, assinatura, das formas previstas na NR6. O importante é registrar. Um ponto importante que eu anotei aqui: máscara de solda.
Máscara de solda, normalmente a gente vê ela, né, lá junto com a máquina de solda, como se ela fosse um EPC. E aí muitas empresas não fazem o registro da máscara de solda. Então é preciso registrar o fornecimento da máscara de solda, é preciso registrar as trocas de filtro, para que a empresa, além de trabalhar na prevenção, né, entregando o EPI adequado, com a periodicidade adequada, ela também consiga ter evidência disso. Então, esse foi o primeiro caso. Laudo positivo para o trabalhador, sentença seguiu o laudo, e no TRT2 o acórdão seguiu o laudo também, seguiu a sentença porque a empresa não comprovou o fornecimento de EPI. O terceiro, eu vou já passar para o terceiro caso, que é o caso também positivo para o trabalhador. Nesse caso, teve apenas a radiação não ionizante. Tem um ponto interessante que a empresa ela tinha ficha de EPI. Então, diferente do caso anterior, que eram apenas alegações genéricas, né, de acordo com a sentença, a empresa ela tinha ficha de EPI. Então, ela apresentou essas fichas. No entanto, eu até escrevi aqui um termo que consta no acórdão. Não teve o fornecimento contínuo. A empresa ela não conseguiu comprovar isso que eu falei anteriormente. Ela não conseguiu provar que ela fazia as entregas programadas. Então, não adianta você entregar a máscara de solda e não comprovar que foi entregue, né, que os filtros foram substituídos ou que após a vida útil da máscara, ela foi substituída também. As proteções, né, as luvas de raspa, avental, tem uma, como que fala? Tem uma touca também que o pessoal usa. Ou seja, a empresa ela precisa garantir que os fornecimentos eles são contínuos. Não é um fornecimento e acabou, entreguei quando a pessoa, o que a gente vê muito, a ficha de EPI ela foi feita quando o trabalhador entrou na empresa, só que depois ela não atualiza, não tem uma sequência. Então, esse problema, com a troca programada, a gente consegue extinguir, né, minimizar. Mas tem um ponto. A gente está partindo do pressuposto que a empresa está fazendo uma avaliação correta, porque tem muitos casos também que o perito ele identifica um risco que sequer constava no PGR. Aí, nesse caso, ela não identificou o risco, né, o agente, e com isso ela não entregou um EPI para essa situação. Então, ela fica descoberta. Então, o primeiro passo é fazer uma boa análise de risco, um bom PGR, inventário, etc. E, por último, eu vou falar do caso que o trabalhador perdeu. Nesse caso, ele também era um soldador, foi feita a audiência de instrução antes da perícia. Então, por exemplo, a atividade de solda, ela foi em controvérsia, não teve discussão. Então, ele era um soldador, fazia solda elétrica. Então, na teoria, a gente tinha a exposição à radiação não ionizante. Porém, o laudo do perito sequer detalhava esse tópico. Então, normalmente o laudo do perito ele tem ruído, químicos, umidade, radiação ionizante, não ionizante, enfim. Os tópicos que ele identifica no local de trabalho, ele faz ainda que ele não enquadre, ele faz meio que uma dissertação, sabe? Olha, agentes químicos foi encontrado, mais o álcalis cáustico da Cândida, enfim, não enquadra. Ele disserta o não enquadramento, né? Ele argumenta o não enquadramento. Nesse caso, da radiação não ionizante, não tinha. Que eu entendo que não foi avaliado. Só que lá na impugnação do advogado não constava esse ponto. Ele fez uma impugnação genérica. E as impugnações genéricas, normalmente, elas acabam não enxergando pontos que são relevantes. Então, por exemplo, a IA. Eu uso a IA para muita coisa, só que eu sei a parte técnica. Então, eu consigo falar assim, redige, né, uma impugnação e coloque os pontos A, B e C. Eu consigo direcionar. Eu não deixo para a IA definir a parte técnica da minha impugnação. Ela vai escrever. No máximo, ela vai escrever. Então, nesse caso, não foi visto que o tópico de radiação não ionizante
sequer foi dissertado, ou seja, ele não foi avaliado. Então, isso não foi levantado, esse ponto, e a impugnação não tinha quesitos complementares, que é um ponto que eu acho muito importante. Quando o advogado, né, a gente faz uma impugnação, se ela não tem quesitos complementares, ela não é pontual. Quando você coloca um quesito naquele ponto, por exemplo, nesse caso, o perito verificou que o reclamante estava exposto à radiação não ionizante, decorrente da atividade de solda realizada todos os dias, conforme verificado. Ou seja, o perito ele tem que responder. Se está no corpo da impugnação de forma genérica, é mais difícil, às vezes passa batido. Então, nesse caso, não teve quesitos complementares, não foi pontuado a ausência da avaliação da radiação não ionizante do anexo 7 e ficou por isso mesmo. Então, a sentença seguiu o laudo e depois o acórdão, também com uma impugnação simples, né, que não focou nesses pontos, ela também seguiu a sentença. E aí, nesse caso, o trabalhador ele perdeu a insalubridade, que eu vejo, e aí tem um ponto importante, porque o perito fala, olha, foi fornecido os EPIs, né? Mas se eu não tenho um reconhecimento, se eu não tenho nenhuma justificativa com relação à radiação não ionizante, como que eu sei que os EPIs foram fornecidos de forma adequada? Será que o perito ele fez essa avaliação de EPI para radiação não ionizante, né, que protege contra a radiação? Então, esse foi o caso, o terceiro caso, que o trabalhador perdeu